No episódio de hoje, a nossa Kim resolveu ver tudo aquilo que a gente falou ontem. Ela resolveu ver tudo aquilo que a gente falou. Então, o que ela viu? E o que mudou daí de ontem, do episódio de ontem para o episódio de hoje? A Kim, ela resolveu olhar para a vida dela, olhar para as áreas da vida dela, os papéis que ela desenvolvia na sociedade. Ela começou a olhar para tudo isso e começou, porque ela olhou. Às vezes tem que botar um óculos para olhar melhor, né? Porque ela olhou, ela começou a já deu um resultado melhor. Porque então ela já começou a ver quais eram os sonhos dela, o que ela realmente fazia sentido ou não, qual era o estilo de vida, o que ela queria de resultado para a vida dela, o que ela queria qual era o dia a dia ideal. Ela foi vendo essa série de coisas. Ela viu o que dava, o que levava ela para coisas mais felizes do que não, né? Tudo aquilo que a gente falou ontem. E tem uma coisa que a gente acabou esquecendo, eu acabei esquecendo de falar ontem, que ela acabou vendo também, porque no outro semestre ela não tinha visto. Sabe o que foi? Ela não tinha visto o que incomodava ela. Porque às vezes a gente vai indo assim, sabe? Não olha para aquilo que incomoda e aí, tá, mas tudo bem, isso eu dou um jeito. Só que daí, se a gente não olha, daqui a pouco aquilo pode estourar, pode virar um problemão. Então, quando a gente tem alguma coisa que está incomodando, é melhor a gente dar uma olhada. Por dois motivos. Uma, para esse, né, não deixar estourar, de repente não deixar acumular. E segundo, porque exatamente aquilo que está incomodando não necessariamente é a causa do nosso incômodo. Eu lembro que eu tive uma cliente que uma vez me ligou e disse: eu preciso fazer uma sessão urgente, porque assim, olha, eu não aguento mais, tô só brigando com meu marido, tudo nele me irrita. Aí a gente foi ver exatamente o que estava incomodando. Não era o fato do marido que estava fazendo algumas coisas que incomodava. Era ela internamente que não estava sabendo lidar com o fato de que a mãe ia visitar ela. E aí ela, né, tinha algumas questões para resolver com relação à mãe. E aí aquilo estava incomodando. E aí, se a gente não vê que está incomodando, se a gente não olha para isso, se a gente não faz nada, a gente acaba ferrando com a nonossa vida, com o nosso semestre, né? Como a gente está dizendo, que é esse. Então, agora vamos começar então o episódio 2 da série querida Ferrei o Meu Semestre. Então, a Kim, a nossa personagem, ela viu essa série de coisas, mas no episódio de hoje ela resolveu que ela não decidiu nada. Então ela viu um monte de coisa ali, só que achou que só vendo resolvia, sabe? Quando a gente vê uma sujeira assim, daí pensa, então tomara que alguém limpe. Aí a gente fica esperando que aquilo do nada vá melhorar, né? Então, assim, como ela não tomou uma decisão, ela de novo ferrou o semestre. E aí, como é que a gente pode fazer uma inversão disso? Vamos ver tudo que ela não decidiu, na verdade, antes, né? Então, uma coisa que ela não decidiu foi de olhar para tudo que ela tinha e dizer assim, então a partir de agora, que rumo eu vou levar? O que eu vou querer fazer? Porque às vezes a gente fica querendo fazer 1000 projetos, não acaba fazendo nada porque não decidiu fazer um por vez, né? Ou qual o primeiro passo a dar, né? Então isso ela acabou fazendo. Aqui não decidiu e aí, né, se ferrou. Aí outra coisa que ela não decidiu foi fazer um planejamento. Disse, não, tudo bem, deixa que as coisas vão, então eu não preciso planejar nada. Só o fato de a gente ter uma visão dos nossos sonhos, nossos objetivos, já nos leva mais em direção a eles. Por exemplo, eu tô aqui levando a minha vida, mas aí de repente eu penso que eu gostaria de falar inglês. Como é que eu posso levar essa vida, né? Tomar a decisão de fazer coisas, mesmo que então eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mesmo que, né, eu não vá fazer um planejamento, vamos dizer disso, mas aí de repente eu olha alguma coisa na internet que tá falando sobre, né, alguma coisa de inglês, aí daí a pouco chega um panfleto, daí a gente dá uma olhada para isso, assim. Eu gosto daquele filme o Todo-Poderoso, com Jim Carrey, que, né, ele fala, né, então fala essa coisa de Deus e tal, e tem uma parte que ele diz assim, eu queria tanto receber alguma coisa que me dissesse que eu tô no caminho certo, né, que uma prova, eu tinha esquecido a palavra, e aí a prova era que passava um caminhão na frente e com um caminhão com uma seta assim dizendo, vai pra cá,
Aí logo depois na estrada assim tinha uma placa, e a placa dizendo dobra a direita, dobra a esquerda, dobra a esquerda. E ele continuava lá assim, ai, como eu queria uma prova, como eu queria um sinal todo poderoso. Ou seja, muitas vezes a gente tem na nossa vida muitos sinais, mas a gente não decide olhar para os sinais. E aí, não adianta nada. Então tomar essa decisão de dizer assim, ok, então agora eu vou levar minha vida nesse rumo aqui, nesse estilo, né? E aí decidir fazer um planejamento também ajuda muito, porque daí se eu já sei exatamente, por exemplo, se eu tenho que fazer vacina, se por um acaso eu tivesse que fazer mais coisas na rua, ir num cartório e no supermercado, aí então eu posso planejar fazer isso tudo no mesmo dia. Então eu saio de casa numa única vez e tal, eu economizo meu tempo, né? Então quanto mais a gente faz um planejamento, melhor. E aí tem várias formas a gente fazer planejamento, né? De uma forma assim mais detalhada ou uma forma mais ampla, né, que tem a ver com o nosso estilo. Uma outra coisa que ela não decidiu, que também ela se ferrou, a nossa personagem Kim, da nossa minissérie dessa semana, é porque ela decidiu não acreditar nos sonhos dela, né, então ela não decidiu que ela precisa, né, olhar para toda aquilo que ela viu ontem, né, de sonhos, de estilo de vida, de tal, e ela não decidiu acreditar. Começou a pensar que, não, mas é que é muito difícil, dá muito trabalho, mas é que eu não sou capaz, eu não mereço. A gente vê que tomar essa decisão, né? E aí tem uma outra coisa que ela também não decidiu, porque aí, nessa parte, não só de acreditar, mas teve uma outra coisa que ela não decidiu, foi, né, que eu comecei falando, que era qual era o rumo que ela ia dar para a vida dela. Ela também não decidiu lidar com essa falta de crença, lidar com essas dúvidas. Então, se ela tivesse lidado com isso, aí ela teria, né, tipo, ok, porque todo mundo vai ter dúvida no meio do caminho, todo mundo vai ter alguma dificuldade, todo mundo vai, de repente, desacreditar em algum momento. Mas o que a gente faz com isso? Então, tomar essa decisão de, não, mas quer saber? Ok, eu tô com esse problema, eu vou. E às vezes também é muito legal se a gente toma a decisão de ir mesmo com dúvida, porque às vezes a gente não tem certeza do rumo que a gente quer dar, né, exatamente qual é o propósito que a gente quer atingir, e a gente daí faz a gente ficar estagnado. Mas aí se a gente pega e toma uma decisão de não, ok, eu vou andar mesmo sem saber, e no meio do caminho eu vou descobrindo qual que efetivamente é o meu rumo. Então essa é uma outra forma de, né, uma outra decisão que a gente pode tomar. Outra coisa que também ela não decidiu, assim, quando ela viu que ela tinha um monte de dificuldade, um monte de dúvida e tal, ela não decidiu procurar ajuda. E aí isso atrapalhou, porque também ela queria de repente resolver tudo sozinha, e daí não sabia como resolver, aí também pode se atrapalhar. E aí se ela toma a decisão de não, então tá, eu não sei fazer isso, mas eu vou procurar ajuda de alguém, aí ela, ok, né? Porque muitas vezes a gente não tem a solução, a gente não sabe o que fazer. Tem pessoas que têm dificuldade de assumir, assim, tudo bem, eu não sei fazer isso, ou sabe, tem gente que assim, não vou fazer terapia porque terapia é para louco ou para quem é, né, problemático, e eu não sou. Então eu digo, né, que eu gosto de atender meus clientes não porque eles são problemáticos, mas porque eu sei que eles podem chegar num patamar muito melhor, né, do que eles já estão, né? Eu já vejo todos os meus clientes como pessoas de sucesso, né, porque estão onde estão. Mas assim, às vezes o cliente não percebe o potencial que ele tem, né, o que ele pode, aquilo que ele já, né, não reconhece tudo que ele já fez de bom, não reconhece suas qualidades. Então às vezes tá faltando isso, assim, né. E a outra coisa que a Kim não decidiu foi de tirar as pedras do caminho e tirar os obstáculos. E daí, quando os obstáculos começam a aparecer, a gente tem que tomar essa decisão de transpor esses obstáculos. E ok, tudo bem, eles vão estar aí, então eu vou ter que ir. Ou como ela não tinha visto aquilo que incomodava, no momento que a gente vê o que incomoda, é tomar essa decisão, né? De ok, então agora que eu vi o que está me incomodando, deixa eu trabalhar. E aí às vezes essa questão pode ser uma questão mais de interna, né?
ou às vezes é uma questão externa, né? Por exemplo, eu até comentei ontem que eu disse assim, eu percebi que assim, eu não tinha, tava começando a olhar para minha casa e minha concepção de o que a casa significava lá atrás era era só o lugar de dormir. E agora não, né? Agora é o lugar que a gente fica o dia todo. Então, aí a gente vê assim, tá, então externamente, o que eu posso fazer? De repente botar uma almofada, botar alguma coisa, né? Que de repente pode estar fazendo uma diferença. E aí, então, vou fazer um resumão de tudo que a gente já viu até agora da nossa Kim. Que a nossa Kim, o que ela fez? Ela já viu um monte de coisas e por ela ver um monte de coisas, ela já andou. Só o fato de ver já ajuda, porque sabe aquela coisa do universo conspirar a nosso favor. De repente a gente começa a olhar, né, para as coisas e ver o que faz sentido, o que não vai, aquilo que tem a ver com o que a gente está buscando. E aí, opa, deixa eu ir atrás disso e tal. E aí a gente vai. Agora, a gente precisa tomar a decisão de fazer um planejamento, de resolver o que está incomodando, de, né, acreditar que é possível. Então eu espero vocês amanhã para o nosso terceiro episódio, que a gente vai ver o que foi que a Kim não fez que ferrou com o semestre dela, tá bom? Beijo no coração e até amanhã.